É aqui já é bonito que vem na glória com o papai. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Dá para fazer uma vigília, irmão. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do versículo 9 e do versículo 10. Enquanto você localiza, já louvo ao Senhor a oportunidade de estar conhecendo a igreja. Coordenador nosso irmão Gilson, irmã Ellen, Deus abençoe a vida de vocês, pastores, líderes, essa juventude tão bonita que está aqui. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, pelos irmãos que vieram comigo, minha mãe, como já foi apresentada, a pastora Luciana Borges, o meu avô, pastor Algorino Santos, pastor Nazareno, os irmãos ali da minha igreja, a cunhada, sobrinha, até a sobrinha veio. E eu louvo ao Senhor por essa companhia hoje. Querido, tem algo especial de Deus aqui essa noite. Tem algo especial do céu para a sua vida. Eu estou com dó. Enquanto os irmãos cantavam, adoravam, eu ficava refletindo sobre o tema, olhando a igreja, ouvindo o Espírito Santo falar comigo. E eu quero te convidar a se entregar para o Deus que te dá liberdade de adorar Deus. Você tem liberdade porque você é movido pelo Espírito Santo. Eu sei que às vezes no culto de festa, irmão, a gente sempre fica esperando o próximo ato para ver quem vai fazer a gente sentir mais a presença de Deus. Só que isso não é assim que funciona. A gente já começa a se entregar do começo. Você já começa a adorar do começo. Não é ninguém, nenhum ser humano que vai te conduzir à presença de Deus. É o Espírito Santo. E Ele já está se movendo entre a sua igreja nessa noite. Aleluia. Mateus 6, verso 9 e 10. Que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Você senta adorando Jesus, glorificando a presença de Deus. Peço a sua atenção, não se distraia. Se você se distrair, você não vai conseguir entender. Amém? Queridos, olha para mim. Quando a gente fala de reino, essa palavra ela vai fazer referência a uma forma de governo. Você vai entender, olha para mim. Reino faz referência a uma forma de governo. O que é forma de governo? Forma de governo é como um poder será exercido sobre uma nação. Então, quando eu falo de reino, eu falo de uma forma de governo que é como um poder será exercido sobre uma nação. Quando você estuda a ciência política, você encontra pelo menos 6 formas de governo: monarquia, democracia, oligarquia, demagogia, entre outras formas de governo. E o que vai diferenciar uma forma da outra é como o poder será exercido. Quando eu falo de reino, eu falo que o poder sobre os governados será exercido por um rei. Quando eu falo de reino, eu falo de monarquia. Eu falo de um poder que será exercido por um rei. No reino, o poder não é dividido com ninguém. Somente o rei exerce autoridade. Somente o rei exerce poder. Pregadora, por que você está falando de reino? Porque reino é governo, é a temática do culto. Quando eu falo de reino, eu falo de governo. E a gente sabe que o bem-estar de uma nação depende diretamente
mente daquele que a governa. É por isso que o salmista, ele vai louvar no Salmo 33, verso 12, dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque uma nação governada por um rei que é justo é uma nação feliz, é uma nação bem-aventurada. Se você olha para governos injustos, como o governo da Coreia do Norte, você descobre, por exemplo, que é o governo que escolhe o corte de cabelo, é o governo que escolhe quem é que pode exercer alguma religião, é o governo quem decreta: ninguém pode sair do país. Na Coreia do Norte, ninguém pode ter contato com pessoas de outros países. Quem olha de fora sabe que aquele governo não é um governo bom. Por quê? Porque o seu povo reflete o governo. Quando você olha para o povo, você sabe quem é que está exercendo o governo sobre essa nação. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, pastor, ele não foi criado para se autogovernar. O ser humano, ele foi criado para estar debaixo de autoridade. Ele foi criado para estar debaixo de um governo. A gente não se autogoverna, não é da nossa natureza. A natureza humana clama por um me diga o que fazer. A gente não consegue viver sem uma ordem. É por isso que quando Deus cria Adão e Eva, coloca eles lá no Éden e diz para eles o que fazer. Deus coloca no Éden e diz: cuidem da terra, administrem a terra, comam de todo fruto, sejam férteis, multipliquem, não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas ordens tinham no jardim? Uma ordem. Enquanto havia uma ordem, preste atenção que você vai entender. Enquanto havia uma ordem sobre eles, eles estavam debaixo da obediência àquela ordem. Era somente aquela voz que eles obedeciam, e por ela eles eram direcionados. Quando Satanás aparece no cenário, Satanás vai dar para eles uma segunda orientação. Agora são duas ordens. Quando Adão e Eva tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não agem por conta própria, eles agem guiados por uma outra ordem. O ser humano que sai de debaixo da autoridade de Deus, ele não passa para uma autoridade sua, ele passa para debaixo da autoridade de Satanás. Ele não está sendo guiado por ele mesmo, ele está sendo influenciado por uma segunda autoridade, por uma segunda ordem. E aqui você e eu já conseguimos enxergar uma coisa: só existem duas formas de viver no mundo. Ou você vive governado por Deus, ou você vive governado por Satanás. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino das trevas. Pregadora, como é que eu sei que uma ordem está vindo de Deus? Simples. Analisa a consequência da sua obediência a essa ordem. Porque quando Adão e Eva, eles obedecem a ordem de Satanás, eles vão ter uma série de perdas. Eles perdem a comunhão, eles perdem a inocência, eles perdem o Éden, eles começam a perder. Uma ordem que vem de Deus para a sua vida não te faz perder aquilo que Deus te deu. Uma ordem que vem de Deus para a tua vida não te faz perder aquilo que Deus colocou na tua mão. Deixa eu pregar para você dizendo nessa noite, antes de abrir a tua boca e dizer que uma coisa vem de Deus para você, analisa que consequências isso está gerando na tua vida, porque aquilo que vem de Deus para a tua vida não te faz perder aquilo que Deus colocou na tua mão. Aleluia! Aquilo que vem de Deus para a sua vida não te faz perder aquilo que Deus colocou na sua mão. Antes de eu abrir a boca para dizer estou debaixo da ordem de Deus, eu preciso analisar qual é a consequência daquilo que eu estou fazendo. Se está perdendo a unção para cantar, a autoridade para pregar, a vontade de orar, a vontade de jejuar, a submissão à liderança, a decência no fazer.
não me faz perder o que Deus me deu. Tem gente perdendo a família. Tem gente perdendo a harmonia na casa. Tem gente perdendo a pureza. E tu vai me dizer que isso veio de Deus para ti? Não veio de Deus. Aí no jardim ainda, Deus vai chamar Adão, vai chamar Eva, vai dar uma sentença para eles. Aí ele vai chamar Satanás também e vai dizer assim, olha para mim: porém inimizade entre ti e a descendência dela, e o seu descendente te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu vou destruir a segunda ordem. Eita, palavra! Deus está dizendo, eu vou destruir a segunda ordem, porque no meu reino, no meu governo, sou eu que falo. Aonde eu reino, não tem duas ordens. Aonde eu reino, tem uma ordem. Eu vou estabelecer um reino com um povo submisso à minha ordem. Está na Bíblia. Deus vai mostrar uma visão para Nabucodonosor e vai entregar a interpretação para quem? Vai entregar a interpretação para Daniel. Qual é o sonho do rei? Ele vê uma estátua, cabeça de ouro, braço de prata, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, pés de ferro misturado com barro. Aí ele vai ver uma rocha se desprendendo sem a ajuda de ninguém. Aí Daniel vai receber do Espírito a revelação e vai dizer: rei, essa estátua representa vários reinos. Só que aquela pedra representa um reino que vai destruir todos esses outros reinos. Aquele reino nunca terá fim. Daniel, qual é a interpretação? A interpretação é que virá um reino que vai destruir todos os outros reinos. Não haverá nenhum outro reino competindo com o reino de Deus. Aí em Daniel capítulo 7, versículo 14, Daniel tem uma visão e ele diz: eu vi um semelhante ao filho do homem, vindo nas nuvens, e a ele foi entregue poder, a ele foi entregue autoridade, e a ele foi entregue o reino, e o seu reino não tem fim. Sabe o que você enxerga aqui? É que existe um movimento feito antes do estabelecimento do reino de Deus. Pregadora, qual é o estabelecimento, qual é a ordem que acontece antes que Deus estabeleça o seu reino? É que antes que Deus estabeleça o seu reino, ele destrói tudo aquilo que reinava antes. Antes que Deus estabeleça o seu reino, ele destrói tudo aquilo que reinava antes. Aí você precisa ter coragem para abrir a boca e dizer: venha o teu reino. Porque quando você abre a boca para dizer: Deus, venha o teu reino, você está dizendo: Deus, destrói tudo que reinava antes aqui. Silencia todas as vozes que falavam antes aqui. Destrói e aniquila tudo que não vem de ti agora. Aleluia! Aleluia! Quer Deus reinando? Se prepara para aquilo que ele vai tirar. Quer ouvir Deus falando? Se prepara para as vozes que ele vai calar. Não tem duas ordens. Deus não tem concorrente. Deus não tem oponente. Quando ele chega para reinar, antes ele tira tudo que não combina com o reino dele. Ele arranca tudo aquilo que não faz parte do reino dele. A linguagem que não faz parte do reino dele, o comportamento que não faz parte do reino dele. Quando ele estabelece o reino dele, quando a gente diz é reino de Deus, a gente está dizendo: não tem mais ninguém reinando aqui, não tem nenhuma ordem mais aqui, é só Deus que está aparecendo e é só Deus que fala. Aleluia! Porque perceba uma coisa, querido, não se confunde. Quem vive debaixo do reino de Deus não
O Espírito Santo está falando algo aqui. Eu posso pregar aqui, pastor? Tem gente que parece que está sendo governado por Deus e não está. Só que nessa noite, nesse congresso, nesse aniversário, esse reino do maligno, essa voz satânica, essa voz que vem das trevas, será esmagada pelo poder da autoridade daquele que reina. Há uma pedra que está se soltando pela mão de Deus, e essa pedra é a palavra de Deus, e essa palavra irá esmagar, irá esmiuçar, irá aniquilar o reino das trevas. Aleluia! Aleluia! Quem está sentindo Deus aqui, querido? Enche esse lugar de glória. Deixa o céu saber quem é que te governa nessa noite. Deixa o céu saber quem é que te governa. Deixa o céu saber quem é que reina sobre você. Levanta a tua mão para o alto e glorifica o teu rei, que é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Deus vai trazer o reino dele. Só que agora Deus vai reinar é sobre um povo escolhido. Pregadora, que povo escolhido é esse? É um povo que vai ser chamado. Esse povo escolhido vai ser chamado, e ao ouvir a voz daquele que chama, e sendo guiado pela voz daquele que chama, será integrante, habitante do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, escute isso, é reino de gente que se submete à sua voz. Reino de Deus é reino habitado por pessoas que ouviram a sua voz e seguiram. Te provo na Bíblia. O reino de Deus vai ser trazido através da linhagem de Abraão. Deus vai trazer o seu reino através da linhagem de Abraão. Quando Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, Deus fala para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 4 diz assim: e saiu Abraão. Não está dizendo que Abraão perguntou para Deus o melhor endereço, que Abraão queria saber melhor do que se tratava, que Abraão começou a questionar com Deus a sua ordem. Não, Abraão ouviu e obedeceu a ordem que foi dada. Ele saiu. O que faz Adão perder tudo que Deus deu para ele foi que, ao invés de escolher se guiar pela ordem de Deus, ele escolheu se guiar pela ordem de Satanás. E o que vai fazer você e eu recebermos o reino é nós não agirmos como Adão, que escolheu outra voz, é agir
Antes a gente cantava louvores da harpa cristã, que são louvores que tem Bíblia. Eita, papai, tá voltando, tem que voltar. Eita, jovem. Aí você cantava louvores que centralizavam Deus, que colocavam Deus no centro do louvor. Quando você cantava, você se lembrava de quem? De Deus. É verdade. Aí Satanás coloca um orgulho no coração do ser humano, que ao invés de querer olhar para Deus, o ser humano quer olhar para si mesmo. Eita, papai. Tô abençoado. Manda mais, papai. Manda mais. Glória, acontece nas melhores festas, meu. Quando isso acontecer, você tem que glorificar. Aí o Satanás seta o coração do homem com orgulho, assim como Lúcifer teve orgulho e começou a tirar os olhos de Deus e colocar nele. Qual foi a estratégia de Satanás para derrubar Adão? Tirar ele os olhos de Deus e colocar nele. Você será igual a Deus. Começa a olhar para si mesmo. Irmão, Satanás não tem criatividade. Não tem criatividade. Satanás usa a mesma estratégia. Aí ele começa a colocar na igreja músicas que só falam do ser humano. Aí quando você canta, você não pensa mais em Deus, você pensa em quem? Em você. Sabe qual é o principal motivo do louvor, irmão? É o sofrimento da pessoa. Aí você só pensa no seu sofrimento. Em vez de chegar no culto para cultuar a Deus, que Deus é o centro do culto, você começa a ouvir música que está dizendo você que está com problema. Você que está. Aí você vem para o culto para esquecer um pouco do problema e fica mais até magoado que já está pensando no problema. Ao invés de pensar em Deus, está pensando em você. Satanás, quando usa essa estratégia, é para tirar a palavra da igreja. Porque se Satanás tira a palavra da igreja, sabe o que acontece? Ele compromete o futuro da igreja. Se Satanás tira a Bíblia da igreja, tira a palavra da igreja, ele compromete o futuro da igreja. Sabe por quê? Porque quem diz qual é o futuro da igreja é a Bíblia. Se você não sabe o que está escrito na Bíblia, você não sabe para onde você está indo. Você pode até achar que sabe, mas você não sabe. Você pode até achar que entende, mas você não entende. Por quê? Porque você não conhece a palavra daquele que definiu o futuro. Aí a gente vê EBD vazia, culto de doutrina vazio. Mas quando se trata de uma campanha que centraliza o homem está cheio, aí o inimigo te faz até pensar que você sabe qual é a vontade de Deus, mas você não sabe. E nessa noite, por essa conferência e por essa temática, em nome de Jesus, o Senhor veio aqui para lembrar a sua igreja: volta a buscar a minha palavra, para que você saiba qual é o futuro que eu tenho para você. Aleluia. Vai acontecer a primeira fase da instauração do reino de Deus. Como que vai ser essa primeira fase? Vai aparecer no deserto da Judeia um homem mal vestido chamado João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 2, ele começa uma pregação. E na sua pregação ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aí Jesus, no capítulo 4, versículo 12, também começa a pregar. Quando Jesus começa a pregar, a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pregadora, o que Jesus e João Batista queriam dizer com arrependam-se, porque é chegado o reino do céu? A gente sabe que a expressão arrependimento, no original do grego, significa metanoia, que significa mudança de mente. O que João e o que Jesus estão pregando é: vocês precisam se arrepender dos seus pecados para que vocês possam entrar no reino de Deus. Que pecados são esses que precisam ser abandonados? É
pensamento, sentimento que vai na contramão daquilo que Deus, Ele pensa, Ele diz e Ele ordena na sua palavra. Pecado é querer o que Deus não quer, dizer o que Deus não diz, desejar o que Deus não deseja, pensar o que Deus não pensa, fazer o que Deus não faria. A palavra arrependimento, no aramaico usado por João para pregar, podia facilmente ser traduzido como dê meia volta e retorne. Quando João estava pregando no deserto, ele podia facilmente usar as palavras do profeta Isaías no capítulo 55 e no versículo 7 que diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aí João complementa a sua pregação dizendo: e deem frutos que mostrem que vocês estão arrependidos. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Sabe qual é a mensagem? Não é entrar no reino para mudar, é mudar para entrar no reino. Não é sobre estar primeiro para pensar depois, é sobre se submeter agora para garantir o futuro, porque a primeira manifestação do reino é a chegada do reino no meio do povo de Deus. A igreja é a evidência do reino do céu reinando na terra. Sabe como é que o mundo sabe que Deus está reinando? É olhando para a igreja. Quando o mundo olha para a igreja, ele sabe quem é que está reinando. Posso dizer uma coisa? Quando Isaías teve uma visão, ele viu os serafins louvando o nome do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando o mundo olha para a terra, ele olha para a igreja está reunida também cantando: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Por quê? Porque assim como é no céu, deve ser aqui na terra. Se os anjos adoram em cima, a igreja adora na terra, porque a igreja é a evidência do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Quando eu estava olhando para a igreja, eu fiquei pensando: olha Deus reinando aqui. Porque a cultura do reino é diferenciada. Porque a cultura do reino não é como a cultura do mundo. É verdade. Como é que o mundo sabe como que Deus é olhando para você? Como é que o ímpio sabe como é que o céu funciona olhando para você? Eita, papai! Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus está ensinando uma oração. Aí ele diz: quando vocês forem orar, Aleluia! orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí no versículo 33 do mesmo capítulo ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 10, versículo 7, ele diz: quando forem pregar, preguem essa mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo vai ensinar dizendo: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Ele estivesse por nosso intermédio, clamando: reconciliem-se com Deus. O que é que Jesus está ensinando? O reino deve ser pedido na oração, o reino deve ter prioridade no coração, o reino deve ser o tema da pregação, o reino deve ser evidência na sua ação. Quando o mundo olhar para a igreja, ele vai entender melhor como é que o reino funciona. Deus está dizendo: pede quando orar pelo reino, quando pregar fala do reino, quando desejar deseja o reino, e na sua conduta deixa o mundo conhecer o reino. A igreja precisa refletir o reino. Olha para mim aqui. Você acreditaria no profissionalismo de uma cabeleireira descabelada? Você acreditaria no profissionalismo de uma manicure de unha mal feita?
Se a Bíblia diz que o reino é um reino de amor e você espalha ódio, como é que você vai ganhar o ímpio? Dizendo que o reino é um reino de verdade e você vive mentira. Como é que você vai ganhar o ímpio se o reino é de um Deus de santidade e você está em pecado? Porque a gente é muito bom de discurso e mal de conduta. Sabe qual é a primeira acusação do mundo contra a igreja? O mundo está chamando a igreja de hipócrita. Porque a igreja fala muito de amor. A igreja fala muito de santidade. A igreja fala muito de misericórdia. A igreja fala muito de verdade. Mas na hora de viver a verdade, de viver a santidade, de viver a misericórdia, de viver o amor, a igreja está agindo contra aquilo que a palavra ordena. Sabe quem está fechando a porta do reino para o ímpio entrar? É a igreja. Porque o ímpio, antes que você abra a sua boca, ele precisa ver um reino no seu rosto. Ele precisa ver o reino na sua roupa. Ele precisa ver o reino na sua palavra. Ele precisa ver o reino dentro da sua casa. Ele precisa ver o reino no trato com a sua mãe. Ele precisa ver o reino no seu comportamento na escola. Ele precisa ver o reino no seu comportamento no trabalho. Ele precisa ver o reino você honrando com as suas responsabilidades, pagando a dívida que você fez, sendo justo, sustentando seus filhos, não respondendo processo na justiça. A igreja é a primeira carta do reino que o mundo vai ver. Quando orares, orareis assim: venha o teu reino. Essa expressão também significa que a tua palavra seja espalhada por todas as partes do mundo. Mas primeiro, eu preciso ver essa palavra refletida em você, para que quando o homem ímpio chegar na igreja, ele não veja o vizinho dele que grita com a família dentro da casa dele. Que coerência é essa, irmão? Ele não veja o adolescente cantando no grupo, mas estava de amasso na escola. Não veja o jovem cantando no altar, mandando nude para o WhatsApp, rebolando no TikTok, ouvindo funk, seguindo cantores mundanos, consumindo conteúdo secular mundano. Se é venha o teu reino, é Deus, governa na minha mente, governa a minha boca, governa os meus olhos, governa as minhas mãos, governa sobre mim, porque tu és o meu rei por excelência. Aleluia! Fique de pé nessa noite. Aleluia! Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença? Sabe por que a gente parou de ver jovens sendo batizados no Espírito Santo? Porque não adianta vir para a igreja pedir o batismo no Espírito Santo depois que passou o dia inteiro ofendendo o Espírito Santo. Antigamente, o jovem vinha consagrar. Eu não estou dizendo que você não consagra, tá, irmão? Isso aqui é um quadro geral. Vinha consagrar, ouvia louvor, e estava em oração, e jejuava, e dizia: me batiza, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Aí o jovem, ele queria pregar, me faz um pregador. Aí ele queria dom do Espírito, me usa com dom de revelação, me usa para curar alguém. Sabe quais eram as ambições da nossa juventude?
ambiente porque era crente, cheio do poder de Deus. Está na hora de voltar a deixar Deus reinar no teu coração, igreja. Deixar Deus reinar no teu coração, juventude. Deixar Deus reinar em você. Aleluia. 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 Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Debaixo de que autoridade você quer viver? Quem não vive debaixo da autoridade de Deus está debaixo da autoridade de Satanás. É verdade. Ilude-se quem pensa que quem não está obedecendo a Deus está livre. Não está livre. Você está obedecendo a outra ordem. Pode não querer obedecer a divina, mas se não está obedecendo a divina, está obedecendo a satânica. Aleluia. E nessa noite eu quero te fazer um convite. Se a palavra de Deus falou no teu coração, e se você percebe que é necessário fazer uma nova aliança com Deus, eu quero te chamar para vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Deus falou comigo. Eu não quero outra voz governando no meu coração. Eu só quero a tua palavra, Senhor. Consegue me acompanhar? A tua palavra escondida. Eita, Jeová da glória. Aleluia. Eu não perdi a fé na nossa juventude, não. Eu creio, papai. Eu não perdi a fé na nossa geração, não. Ainda tem jovem que vai buscar a palavra. Ainda tem jovem que reflete o reino. Sabe quem é esse jovem? É o jovem que alguém chama ele de esquisito. Aleluia. Porque ele não se comporta como todo mundo se comporta. Ele é diferente. E o Senhor te chama para refletir o reino, juventude, nessa noite. Chamo de doido. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Pra quê? Pra ser uma oferenda. Minha vida a ti. Agora, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu. A tua palavra. Vem aqui na frente. Entregue sua vida para Jesus essa noite. Ele está te chamando para fazer parte do reino. Ele está te chamando para ser governado por Ele. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser Senhor.
existe toda uma trajetória diante deles. E eu sei que o adversário vai tentar de tudo para fazermos ignorar a tua ordem, para fazermos ignorar a tua voz, para abandonarem o teu reino. Só que nessa noite a igreja clama. E a igreja clama a um Deus que responde. A igreja não clama a um Deus que não ouve. A igreja clama a um Deus que se faz presente no meio do seu povo. E nós clamamos essa noite, rogando a ti, dizendo: destrói, aniquila, extermina tudo aquilo que não vem de ti, no coração dessa juventude, na mente dessa juventude, em nome de Jesus. E que prevaleça o teu reino, e que prevaleça a tua voz, e que prevaleça a tua ordem. Que eles não sejam guiados nem um passo sequer sem a tua presença, nenhuma decisão sem considerar qual é a tua vontade. E que todos os dias da nossa vida possamos anunciar o teu reino, possamos anunciar o teu governo, possamos viver, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, segura na mão deles, sustenta, encoraja. Quando eles forem, Senhor, seduzidos ou tentarem seduzir eles, quando eles forem acuados por alguém, que eles possam ter a palavra na ponta da língua e que eles possam dizer: não me importo com o que o mundo pensa, eu só quero viver pro teu reino. Em nome de Jesus. Cante comigo. Desespero me tomar. Cante comigo. Uma pressão, a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria levanta tuas mãos e diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, diga, eu creio.
Dobra o joelho, eu quero chamar aqui na frente. Quem quer fazer uma aliança comigo? O reino dele. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me deu esse tema lá no meu trabalho, orando, e o macumbeiro aceitou Jesus lá, o Senhor falou: este é meu reino. E eu falei com o pastor Chário, qual o tema? Eu estou aqui orando, e Deus usando ele, falando sobre reino, e Deus falou comigo: o tema da festa desse ano adolescente: venha o meu reino. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar você para se render para o reino de Deus nessa noite. Aleluia. O pastor presbítero, uma pastora Marcelo vai orar por essas vidas que querem se reconciliar nessa noite com o reino de Deus. Mas não saia daqui de qualquer maneira. Não saia daqui de qualquer modo. Não saia daqui apenas dizendo: eu vim para a igreja. Saia daqui dizendo: eu sou igreja. Aleluia. Aproveite essa oportunidade nessa noite. Gostoso, papai! Glória a Jesus. Vamos orar. Aleluia. Santo Deus, Pai querido, na tua presença, Senhor, aqui estão essas vidas. Aleluia. Qual, Senhor, o seu desejo é o reino dos céus. Eles, Pai querido, sentiram no seu coração que está dominado por um outro reino, Pai. Mas nós te pedimos agora, em nome de Jesus, Pai querido, aleluia, perdoa suas falhas, perdoa os seus pecados, Senhor. Ajuda nesta caminhada, dando sabedoria, dando entendimento, Pai querido. Pai, aleluia, que cada dia o teu Espírito Santo, Pai, venha trabalhar nessas vidas de uma forma especial, para que eles venham se submeter ao teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.